E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aqui agora para a gente fechar esse momento das reações orgânicas. Então, vamos continuar agora na última aula. A gente viu oxidação, no finalzinho redução, que é basicamente o contrário, né? E agora, para terminar, as reações de eliminação e polimerização, que para mim é a mais legal de todas. Então vamos lá. Eliminação é mais um conceito de reação orgânica. Se a gente fosse dividir em tipos de reação, a gente viu primeiro, né? Na primeira aula, as de adição. Depois, a gente viu as de substituição, que é uma das maiores, né? Tem muitos exemplos de substituição, sempre pode aparecer coisa nova. Depois, oxidação, onde aqui é a entrada do oxigênio. Substituição é aquele onde que eles se alternam. Adição, entra um reagente e soma, né? A gente vai ter um composto que vai ter um outro adicionado. A gente viu a redução, que é praticamente o inverso da oxidação. E agora o quinto tipo, que é a eliminação. Na eliminação a gente vai perceber que vão sair átomos do nosso produto principal. Essa aqui, na maioria das vezes, a gente também não vai esquentar tanto a cabeça nesses primeiros exemplos aqui com um balanceamento. Às vezes a gente vê, existem alguns reagentes que normalmente não aparecem, às vezes é um meio acidificado, que fazem parte do esquema inteiro. Esse triângulozinho é o significado de aquecimento, tá? Isso aqui em toda a química funciona assim. Você viu um triângulo desse, significa que está sendo aquecido. Então o que vai ocorrer? Vão sair dois hidrogênios aqui, ó. Eu já até deixei em evidência. Quando esses hidrogênios forem embora, né, eles vão formar outra substância que não interessa para a gente. O que interessa é que esses dois carbonos vão ficar órfãos de duas ligações. Então o que eles vão fazer? Uma dupla. Então a gente elimina hidrogênio. Essa reação aqui, ela é muito comum na indústria quando a gente tem uma gordura, por exemplo, saturada, e a gente pretende transformar numa gordura insaturada. Aqui eu botei uma cadeia pequena, mas essa cadeia aqui ela pode ser muito grande. Aqui embaixo, na reação agora, eliminação de halogênio, né? O cloro, é muito mais fácil tirar um cloro de uma cadeia, tirar um hidrogênio, né? Um excelente grupo de saída, os haletos, né? Lembrando que aqui pode acontecer com cloro, pode acontecer com bromo também. Então saem esses cloros aqui, a presença de zinco metálico, ó. Então esse zinco aqui ele vai acabar oxidando e vai carregar esses cloros que estão aqui. E, mais uma vez, os carbonos ficando órfãos, vai formar uma dupla. Então, tanto no exemplo de cima quanto no exemplo de baixo, a gente acaba gerando os alcenos, que são aqueles hidrocarbonetos que têm uma dupla ligação. Beleza? Continuando. Esse tipo de eliminação aqui, se a gente voltar lá na aula de substituição, tem um exemplo que é igualzinho a esse, só que ao invés de álcool é com água. Aí o que acontece? Sai esse brometo e no lugar dele entra o hidroxilo e forma um álcool. O meio reacional aqui é álcool, lá era meio aquoso. Esse tipo de questão acaba acontecendo muito, o cara coloca uma reação de haleto, reagindo com uma base forte, tá vendo aqui? Se for com água, volta lá para as aulas de substituição que você vai ver a reação, onde forma álcool. Aqui o meio é álcool, só isso que muda o meio. Aí olha o que acontece, né? Vai embora um haleto e um hidrogênio do carbono vizinho. Não é o próprio hidrogênio dele, é o do carbono vizinho. Existe até uma regrinha chamada regra de Zaitsev, que vai sair o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Então aqui tinham dois, aqui tinham três, preferencialmente é esse, tá? Na eliminação existe essa regra de Zaitsev, que é basicamente vai sair o vizinho do menos hidrogenado. Bom, então aqui, ó, mesmo esquema, formar alceno de novo, né? Tá quase formando um padrão, né? Todas as eliminações estão formando alcenos. Por quê? Você elimina dois átomos de carbonos vizinhos. Eu até tinha colocado aqui como a descrição da eliminação. A gente elimina dois átomos de dois carbonos vizinhos e vai formar uma dupla, pelo menos na maioria dos casos, tá bom? Então aqui, uma reação, aqui eu já coloquei os dois exemplos para seguir a regra de Zaitsev. Eu coloquei ele eliminando esse hidrogênio, aqui eu já coloquei eliminando esse hidrogênio da ponta. As duas reações acontecem, acabam formando os dois produtos. Esse aqui acaba acontecendo bem menos, tanto é que está aqui, a reação predominante é essa, porque prioritariamente vai no carbono menos hidrogenado e não no mais hidrogenado. Então esse é o produto principal, que a gente chama do nosso PP. Agora, pessoal, quando a gente fala eliminação, é essa aqui que cai pra caramba, é a mais importante de todas. Então vamos focar muito nessa aqui.
Quando fala eliminação, que tem caído nas provas, é essa eliminação, que é a desidratação dos álcoois. Como é que isso funciona? Esse exemplo de cima primeiro, ela é muito parecido com tudo que a gente viu aqui, ó. A gente aquece, coloca ácido sulfúrico, vai sair a hidroxila do álcool e um hidrogênio do carbono vizinho. Então, forma uma dupla ali, o nome é desidratação, porque a gente está arrancando dois átomos que vão formar a molécula de água, a gente está desidratando um álcool e ele está virando um alceno. Até aqui, se você olhar todos os exemplos anteriores, ele não foge. Agora, olha esse caso aqui, que inclusive é mais famoso. A única diferença do de cima para o de baixo é que aqui aconteceu a 170 graus. Aqui já ocorre a 140 graus. E essa reação aqui de baixo, ela é, eu posso dizer que ela é secular, né? Há muitos anos, os cientistas, lá atrás os alquimistas, eles já faziam essa reação, que é basicamente pegar álcool, misturar com ácido sulfúrico e aquecer. Se você aquecer uma temperatura mais alta, 170, você tem essa formação que é meio que padrão das eliminações. Agora, se você aquecer a 140, uma temperatura menor, olha o que acontece. Ao invés de sair uma hidroxila e o hidrogênio vizinho, sai uma hidroxila e o hidrogênio da outra hidroxila de um outro álcool. Vamos lá, repara que tem duas moléculas iguais. Quando você está no laboratório lá, você botou um tubinho de ensaio, então tem lá o nosso... Opa! Então tá lá o nosso tubinho de ensaio e tem alguma coisa dentro lá do nosso tubinho de ensaio. Vamos supor que dentro desse tubo de ensaio aqui tem etanol. Pessoal, num tubinho de ensaio, vamos dizer que tem 5 mililitros aqui de etanol, de álcool. Vocês acham que tem quantas moléculas aqui dentro? Então é a quantidade absurda de moléculas que tem dentro de um tubinho de ensaio. Eu não posso ficar esperando que uma molécula só reaja sozinha e as outras fiquem olhando. Nesse caso aqui, elas reagem entre si. Ó. As duas são iguais, olha aqui. Ó. É etanol igualzinho. Aí a hidroxila de um etanol vai pegar o hidrogênio de uma hidroxila de outro etanol. E aqui vai acontecer o processo similar de cima, vai formar água. Só que vai ficar esse pedacinho aqui, ó, faltando uma ligação, e esse pedacinho faltando uma ligação. Então essa parte aqui se junta nessa e vai formar o nosso éter, a função éter. Aqui, como é um álcool com 2 carbonos, forma um éter, mas eu posso formar vários tipos de éteres possíveis, beleza? Então essa desidratação intermolecular, essa daqui é a que mais acaba acontecendo, né, a formação do éter, porque é uma reação muito famosa. Como eu disse, os químicos, alquimistas, eles produziam éter e na época para eles éter era um negócio fantástico, né? Que é um líquido que não dissolve na água, mas ao mesmo tempo ele evapora com muita facilidade. Quando você mistura ele à água, ele fica na parte superior ali, transparente, né, parecido com óleo, só que ele tem uma viscosidade totalmente diferente. Então o éter é um conhecido há muito tempo. O que faz a diferenciação dessas duas moléculas aqui? Só a temperatura, pessoal. 170 vai dar alceno e 140 vai dar um éter, beleza? Essa é a desidratação intramolecular, que é dentro da própria molécula, e essa é a inter, que são duas moléculas diferentes. Com certeza, essa eliminação em álcool é a mais importante das eliminações que eu falei aqui agora, tá bom? Próximo, e para mim o mais legal de todos, que de todas as reações, essa aqui é que eu mais gosto, a polimerização. Então, aqui a gente vai explicar algumas coisas, gente. A gente fica muito principalmente na química orgânica, só botando CH no papel, e não vê muita coisa acontecendo na vida prática. O que são polímeros? Então vamos primeiro definir o que é um polímero. Um polímero é uma macromolécula, que é uma molécula grande. Então, por exemplo, um DNA é uma molécula grande, uma proteína é uma molécula grande, um glicogênio é uma molécula grande. Então a gente tem muitas macromoléculas, mas nem toda macromolécula é um polímero. Para ser considerado uma molécula grande, quando eu falo grande, gente, vamos pensar assim. Se uma molécula de açúcar, que já é uma molécula grandinha, fosse do tamanho de uma bola de futebol, uma macromolécula seria do tamanho de uma residência com 2 andares e um quintal ainda. Então, assim, é absurdamente grande uma macromolécula comparada a uma molécula comum. Então, por isso que ela vai ter características diferentes. Nessa cadeia enorme, acaba uma molécula entrelaçando na outra e dando propriedades mecânicas que a outra não vai ter. Então, por exemplo, olha o tamanhozinho da molécula de água. Aqui essa molécula de ácido nucleico ainda tá que o cara não foi bacana colocar ela um pouquinho menor, né? É absurdamente grande, né?
né? Então é muito grande essa molécula, como a molécula de água seria mais ou menos isso aqui, né? Comparado com essa molécula de ácido nucleico, que ela continua aqui para cima ou para baixo. O nosso foco agora vão ser nos polímeros sintéticos. Então, qual é a diferença mesmo de um polímero para uma macromolécula? O polímero, imagina isso aqui, você tem um clipe de papel, e eu faço uma correntinha com esse clipe de papel. Isso seria o polímero, porque você tem uma parte que se repete ao longo de toda a estrutura. Então, aqui o monômero, ele vai reagir para formar a molécula gigantesca, sem exagero. Só para você ter uma ideia, muitos polímeros sintéticos têm uma massa molar ali de 180 mil gramas por mol. A água 18 gramas por mol. E a gente está falando ali na casa de 100 a 200 mil gramas por mol. Então é uma molécula muito grande, muito pesada. Então é só olhar para os... Já que a gente vai lidar com os polímeros sintéticos, é só olhar a tua volta, né? Você nesse momento assistindo essa aula aqui pelo computador, pelo celular, com certeza você está cercado desses materiais aqui. A gente não tem como viver sem esses polímeros sintéticos, né? Então, esses polímeros são cadeias gigantescas produzidas em escala industrial. Então, a gente vai estudar duas reações de formação de polímero. A primeira é a reação com polimerização por adição, que a ideia é bastante simples. Vem comigo, olha aqui embaixo. Eu vou ter que ter uma molécula com dupla, assim como as reações de adição, tá? Então, aqui eu tenho uma dupla. Lembrando que na dupla eu tenho uma ligação sigma e uma ligação do tipo π, que é aquela ligação mais frágil. Esse meio reacional aqui está com a temperaturazinha alta, eu tenho catalisadores aqui no meio, e um monte de monômero desse tipo aqui vai acabar rompendo essa ligação π. Quando romper essa ligação π, eu vou ter uma estrutura faltando uma ligação. Imagina, vou repetir aqui a estrutura. Olha lá. Tá faltando uma ligação aqui, quebrou a π, esse carbono fica desesperado, querendo fazer uma ligação nova. O que ele vai encontrar à volta? Eu tenho uma molécula só, gente. Numa gotinha eu vou ter alguns milhares de moléculas. Uma molécula vai ficar de frente para a outra faltando a ligação, e nada mais óbvio que uma molécula desesperada começa a ligar na outra. E essa cadeia aqui, a gente não consegue nem determinar onde ela começa e onde ela termina. E essa molécula vai crescendo de uma forma absurdamente. Então, como que a gente vai representar isso no papel? Não dá, né? A gente pode entrar para o Guinness e tentar representar um polímero num papel, colocando o Czinho aí, né? Vai ficar uma molécula muito grande. Então, a gente pega esse pedaço que se repete, cerca ele com esses colchetes aqui, estão vendo? Ó, repara que essa parte aqui, ó, quebrou, ficou esse CRR aqui, N vezes. Quem é o começo, quem é o final? Não sei. Não tem nem como saber. O que interessa é que esse monômero, com vários deles, vão dar origem a uma molécula maior. Na realidade, é como se eu tivesse várias pecinhas de montar e vou encaixando uma na outra. Ou seja, um clipezinho de papel e fui encaixando um no outro, formando uma molécula imensa que vai ter uma série de características diferentes. Vamos ver aqui. Olha esse caso aqui do etileno, né? Do eteno. Etileno é o nome dele comercial. Quebra essa ligação dupla e ó, pressão, temperatura, catalisador. Então essa molécula aqui, ideal que a gente deixe essa ligação para fora do colchete, né, para dar a ideia de continuidade, e essa partezinha vai se repetindo. Aqui a gente tem o polietileno. Vocês já devem ter visto esse símbolozinho aqui, PE, em algum lugar, e esse símbolo avisando que ele é reciclável. Se você não viu o PE, você deve ter visto o número 2 aqui, né, PEAD. Polietileno, e tem o PEAD, PEBD, polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade. Eles misturam às vezes algumas coisas no plástico para ele poder ter uma carguinha maior. Então aqui, ó, com certeza você já viu um desses frasquinhos aqui. Ou mesmo você pega um desses frascos, você olha aqui embaixo e vem esse símbolo dizendo que tipo de plástico ele foi feito para facilitar a reciclagem. Então o etileno, ele é um hidrocarboneto, ele é um derivado do petróleo. Então, isso explica muita coisa. Por que que, quando a gente fala em plásticos, aí fala assim, o plástico lá veio do petróleo. Não, na realidade, no petróleo não tem o plástico, mas você consegue extrair esse monômero, onde ele vai sofrer uma reação e vai se transformar num polímero, num plástico. Olha aqui agora esse, ó. Pouquinho mais, um carboninho a mais no monômero, olha o estrago que já faz. Ele já vai formar uma cadeia que já tem um carboninho lateral, vai formar já o polipropileno. Com certeza também você já viu
esse símbolozinho em alguns lugares. Tem até alguns copinhos descartáveis que são de polipropileno, esses saquinhos transparentes são de polipropileno. Então a gente tem muitos materiais de polipropileno que vocês já esbarraram com eles por aí. Esse outro aqui é maravilhoso, né? O estireno. Na realidade, estireno é o vinilbenzeno, que é o nome oficial. Estireno é o nome vulgar dele. Ele, quando polimerizar, vai virar o poliestireno. Olha só como é que o benzeno continua intacto, né? Só quebrou a dupla ligação e fez aqui para os lados para dar continuidade. O poliestireno, com certeza você já vê esse símbolo aqui, PS, porque vem em inglês. Esse PS é o número 6, é o que você pode ter visto esse símbolo aqui. Ele sim, a maior parte desses copinhos descartáveis são de poliestireno. O nosso querido isopor, que é o poliestireno expandido, né? Acaba recebendo ali um fluxo de ar. Então você pode perceber que o isopor ele tem várias bolinhas ali que dá essa característica especial a eles. E são materiais bem diferentes, né? Se você olhar um e o outro, não tem nada a ver. Tem a maneira como ele é produzido na indústria. Então tem toda uma tecnologia para transformar nesses materiais. Então, ó, tudo hidrocarboneto, estão vendo? Tudo isso aqui pode ser derivado, eu posso extrair do petróleo. Então, mais uma vez justificando porque esses plásticos sintéticos, a gente sempre faz associação com os derivados do petróleo. Então, questão a respeito sobre isso. O cara pode te dar um monômero e pedir a fórmula do polímero. Ou, que é até mais comum, o cara te entregar um polímero desse e pedir qual é o monômero. É só você tirar o colchete, quebra essas duas ligações laterais, enfia uma dupla ali e pronto. Não tem muito mistério. A reação de adição nos polímeros ela é muito tranquila. E o último tipo de reação de polimerização, que é por condensação. Essa aqui é diferente, a gente vai ter dois monômeros. Então aqui eu tenho um monômero e aqui eu tenho um outro monômero totalmente diferente. Na reação de condensação, sempre vai ocorrer que eu vou ter um ácido carboxílico. Na realidade é um ácido dicarboxílico, né? Tanto nesse exemplo 1 aqui, que é o primeiro caso, e o outro caso, que só tem esses dois casos mesmo que a gente vai estudar. É um ácido carboxílico que tem dois grupos. O ácido carboxílico é uma função muito reativa. E a outra aqui, o álcool, né? Eu sempre falo as funções, que o top 3 das funções, tirando o hidrocarboneto, para mim é álcool, ácido carboxílico e amina. E é justamente todas que aparecem aqui, né? Então eu tenho um ácido carboxílico com dois grupamentos carboxílicos e um álcool também com dois hidroxilas. É um diol esse aqui. É um álcool com duas hidroxilas. O que vai acontecer, gente? Se você voltar lá na reação de substituição, você vai ver, até a videoaula que tem aí, que eu falei que a substituição, uma das mais importantes, é a esterificação, que é o ácido carboxílico com hidroxila. E é justamente o que vai acontecer aqui, ó. Esse OH aqui, ele vai sair e vai se juntar com esse hidrogênio. Hidroxila e hidrogênio, olha o que vai formar. Vai formar água, N águas. Esse grupo aqui, esse carbono, vai ficar faltando uma ligação e esse oxigênio. Aí olha o que vai acontecer. Um vai ligar no outro aqui, tá vendo? Essa ligaçãozinha, essa aqui, né? Apontei para essa, mas é essa que vai acontecer. Bom, pessoal, repara que eu pintei em vermelho, já para deixar esses carbonos aqui, ó, em evidência. Então, eu vou formar uma ligação, eu vou formar aqui, ó, um éster. Não existia éster, era ácido e álcool e acabou formando aqui um éster. Seria uma esterificação normal, porque a esterificação ácido carboxílico com uma hidroxila vai embora, forma um éster. Só que esse ácido ele tem duas pontas. Ele tem ácido carboxílico aqui e desse lado. Então esse lado aqui, ele vai continuar reagindo com outro álcool e por aí vai. Então, olha aqui, ó. Esse grupo reagiu. Tem mais esse O aqui, vai continuar reagindo. Aqui também, ele vai continuar reagindo. Então eu cortei só o pedacinho que se repete. E aqui eu tenho o que a gente chama de poliéster. Você com certeza já vestiu alguma roupa que tinha lá na etiqueta escrito poliéster, que é a reação de um ácido dicarboxílico com um álcool que tem dois grupamentos funcionais. Os dois monômeros têm que ter esses dois grupos aqui e aqui também para poder a reação continuar, senão ela vai parar, tá bom? Dentro do colchete só tem os oxigênios que ficaram, né? Esses dois oxigênios aqui, esses dois oxigênios. Não faz sentido eu botar outro O aqui para dar a ideia de repetição mesmo.
que é esse grupinho que vai repetir N vezes, e ele vai eliminar a água. Aqui embaixo é a mesma coisa, eu tenho 2 monômeros, eu tenho um ácido também dicarboxílico, só que aqui eu tenho uma amina, uma diamina, 2 vezes o grupamento amina, e vai acontecer exatamente a mesma coisa, vai sair uma hidroxila dessa e um desses hidrogênios aqui do NH2 e vai formar N águas. Quando esse nitrogênio ficar capenga, ele vai acabar se ligando a essa carbonila que também ficou faltando uma ligação. Aqui eu tinha um ácido carboxílico e uma amina. Acabou formando uma função que a gente conhece, que é a função amida. É basicamente a reação que acontece também nos aminoácidos, né? Os aminoácidos não é bem uma polimerização. Ele vai formar ali uns polipeptídeos que depois vão formar as proteínas, mas é a mesma coisa. Lá os aminoácidos, o ácido carboxílico que acaba reagindo com a amina também, e a função da proteína que tem lá dentro é a amida. Então aqui a gente tem uma poliamida. Com certeza, se você preste atenção nas etiquetas de roupa que você utiliza, já deve ter visto aí aparecer alguma coisa escrito poliamida, que ela é uma fibra sintética um pouquinho mais elástica que o poliéster, tem uma característica especial. Vamos agora aos 2 maiores exemplos. O poliéster, o mais famoso que tem, eu representei aqui, é o etileno glicol com ácido tereftálico formando polietileno tereftalato, né? Ácido ou politereftalato de etileno, que alguns chamam. Essa estrutura aqui vocês conhecem pelas iniciais, ó. É esse polímero aqui, ó, o PET. Então o PET vem de o polietileno tereftalato, que são aquelas garrafas de refrigerante que a gente conhece e diversos outros materiais que também são poliéster. Tá bom? Então ele é o mais famoso de todos eles. Já poliamida mais famosa é o nylon. Então o nylon é uma fibra que revolucionou, né, no século XX, lá no período de guerras. Tem uma lenda que diz a respeito do nylon, uns confirmam, outros não, e faz bastante sentido, né? A fábrica DuPont, que produziu, que inventou, que descobriu, enfim, tinha uma sede em Nova York e outra em Londres. Então eles falaram que quando eles fizeram a fibra, né, você na hora de polimerizar vai formando um fio. E eles disseram que podiam fazer um fio que ligasse Nova York até Londres. Por isso o nome nylon, tá? Do New York, London aqui, e acabou ficando. Esse aqui é o nome aportuguesado. Por que esse nylon 6,6? Isso aqui já foi uma questão do Enem, inclusive outros tipos de nylon. Porque olha só, esse ácido carboxílico aqui, se você olhar, ele tem 6 carbonos. E se você olhar essa amina aqui, também tem 6 carbonos. Então, por isso esse nome, nylon 6,6, porque foram 6 carbonos que vieram do ácido e 6 carbonos que vieram da amina. Então, a gente tem aqui na condensação esses 2 exemplos. Pessoal, então aqui a gente encerra as reações orgânicas, fechando um ciclo de aulas aí. Então, bons estudos e até a próxima. Tchau.